E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à citologia para o ensino superior. Lembrando, galera, que isso aqui é uma playlist, ou seja, é um curso completo sobre tudo de citologia gratuito que nós estamos fazendo para você. Então, convido você a participar aqui do canal se inscrevendo. É muito simples e gratuito também. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos todos os dias, sem falta. Tranquilo? Então se inscreve aí. E claro, isso aqui é um curso, nós vamos ter uma série, né? Essa aqui é uma das aulas dessa série. E se você não sabe achar o curso, no final desse vídeo eu vou deixar aqui nessa tela mesmo, aqui ó, em algum lugar da tela, todo o curso, vai estar todos os vídeos aqui para você. Tranquilo? Então ao final do vídeo vai aparecer para você. E vai aparecer, né, outros cursos também. Beleza? E claro, é gratuito, a gente não cobra nada. Democratizar o ensino é a melhor coisa. E vamos logo ao que interessa, vamos dar mais um passo na citologia. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre função e fluidez da membrana plasmática. Mais um passo nessa parte do estudo dessa membrana plasmática. Galera, quando a gente fala de função da membrana plasmática, nós estamos, de certa forma, relacionando com os componentes que ali estão presentes. Nos vídeos aí, a gente tem falado que essa membrana plasmática ela possui fosfolipídios, tanto numa camada externa como numa camada interna. Ela possui também carboidratos que podem estar ligados a lipídios, formando glicolipídios, ou ligado a proteínas, formando glicoproteínas. E ainda falamos que existem proteínas nessa membrana plasmática, que podem ter várias funções, como por exemplo, transportadores, canais, receptores, função enzimática, enfim. Quando nós falamos de função da membrana plasmática, logo a gente relaciona com esses componentes. Por exemplo, quando nós falamos que a membrana plasmática ela tem uma função de proteção e permeabilidade seletiva, nós estamos falando diretamente sobre as proteínas e sobre o fosfolipídio. Por quê? Porque o fosfolipídio, como a gente pode ver na imagem, ele forma uma camada que é externa e interna. E isso, de certa forma, forma ali uma barreira, né? Forma uma barreira de proteção dessa célula. E isso também influencia numa permeabilidade seletiva. O que seria isso? Ou seja, nem tudo entra ali. Nem tudo vai entrar nessa célula. Só o que é permitido ou o que as proteínas transportadoras ou canais possibilitam a passagem. Então a primeira função dessa membrana plasmática seria exatamente permeabilidade seletiva, ou seja, uns entram, outros não entram, substâncias não entram nessa célula e outras entram com facilidade. Beleza? Então primeira função, permeabilidade seletiva, proteção, até porque se eu não deixo tudo entrar ali, eu estou protegendo, e também proteção mecânica frente ao meio. Tranquilo? Outra função, adesão célula-célula, ou seja, essa membrana plasmática ela possibilita um contato de uma célula com outra. Por exemplo, quando a gente fala ali dos glicolipídios e glicoproteínas, famoso glicocálix, que são esses carboidratos que ficam ali externamente na membrana plasmática, eles funcionam como se fossem anteninhas. Essas anteninhas que, de certa forma, possibilita o reconhecimento de outra célula e a adesão entre células. Então, galera, veja isso. Essa adesão entre uma célula e outra só é possível devido ao glicocálix, devido a essas anteninhas de carboidratos que possibilita essa interação. Outra função, galera, promove comunicação entre os tecidos, ou seja, a união entre os tecidos. E galera, isso é importante, né? Porque o nosso corpo não é feito pela metade, tudo está em comunicação. E claro, galera, a gente tem que destacar também que essa membrana plasmática ela atua reconhecendo moléculas, ou seja, o que é estranho vai ser reconhecido como estranho, o que é próprio do nosso corpo
vai ser reconhecido também. Então veja a importância dessa membrana plasmática nesse contexto fisiológico dessa célula. Tranquilo? Agora, falando um pouquinho sobre fluidez de membrana. Galera, isso é muito importante. E o que a gente pode falar? A fluidez de membrana, ela se deve ao fosfolipídio. Ou seja, essa membrana plasmática, ela não é estática, ela não é uma parede, né, ó, onde você bate e está ali parado. Não, essa membrana plasmática, ela está em movimento, ela está em constante movimento. Por exemplo, os fosfolipídios, eles geralmente estão toda hora se movimentando, eles não estão ali presos, amarrados. E claro, esse tipo, né, de movimento pode variar. A gente até classifica na citologia alguns tipos de movimentos que esse fosfolipídio pode fazer. Por exemplo, como a gente vê aqui, de rotação, quando ele roda em volta de si mesmo, ou quando ele faz a flexão, né, ele faz um encurvamento ali. Também a gente fala de difusão lateral, ou seja, ele troca de lugar com o que está ao lado dele, ou seja, um fosfolipídio troca de lugar com o fosfolipídio ao lado. Beleza? Então, eles estão em movimento. E até mesmo ali, de certa forma, mais raro acontecer, mas pode acontecer, é o famoso flip-flop, que é exatamente quando um fosfolipídio passa de uma camada externa e vai para a camada interna. E o de camada interna vai para a externa, ou seja, troca de camada. É mais raro, mas também pode acontecer. Mas o que eu quero que você saiba é o principal, camada dos nossos fosfolipídios nessa membrana não é estático, não é parado, é em constante movimento. Então, galera, a gente já viu que a nossa membrana plasmática, devido aos fosfolipídios, se movimentam, né? É fluido. Agora, existem situações que podem influenciar para que essa membrana seja mais fluida ou menos fluida. Mas lembre-se, ela sempre está em movimento, mas ela pode estar em mais movimento ou em menos movimento. Beleza? Que fatores seriam esses? Por exemplo, nós temos os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles podem estar saturados, ou seja, ali uma ligação simples, né? Um do ladinho do outro. Esse tipo de ligação simples, dessa forma saturada, deixa a membrana plasmática menos fluida. Porque perceba bem nessa imagem, essa ligação que é simples torna esse fosfolipídio como se fosse uma barreira, uma parede ali. Então, fica mais difícil a movimentação. Já quando a gente tem uma ligação insaturada, como a gente vê nessa outra de baixo, nessa imagem aí, a gente percebe, né, que as perninhas estão meio que ligadas ali. E isso possibilita, de certa forma, uma maior fluidez, né? Fica mais fluido entre esses espaços dos fosfolipídios. Eles se movimentam mais. Então, galera, uma das formas que determinam para a fluidez dessa membrana é exatamente esse contato de interação entre os fosfolipídios. Se é uma ligação simples, de forma saturada, ou se é uma ligação de forma mais insaturada, né? Possibilitaria essa maior fluidez. Outra situação também, galera, é a temperatura. Por exemplo, se nós temos uma temperatura menor nessa membrana, claramente eu tenho menos energia ali presente. E, de certa forma, menos fluido é a membrana. Vou repetir. Quanto menor a temperatura, menos fluido. Por quê? Menos energia está ali presente. Agora, se nós temos uma maior quantidade de temperatura ali nessa membrana, mais fluida ela é, porque mais energia está ali presente. Tranquilo? É isso que eu quero que você saiba. Outro ponto também, galera, que pode influenciar é o colesterol. Vamos a ter um pouquinho mais nesse assunto aí. Galera, o colesterol, ele influencia diretamente na fluidez dessa membrana. Mas como ele poderia fazer isso? Bom, o colesterol, como a gente vê, ele fica entre os fosfolipídios, ali naquela perninha do fosfolipídio. E, de certa forma, ele está ali presente e quanto mais colesterol a gente tem, menos fluido fica essa membrana. Aí você pensa, por quê?
Pensa só, nós temos um intruso entre os fosfolipídios. Isso atrapalharia o movimento entre eles. Por exemplo, se tem um carro, esse carro passa pela avenida, mas na avenida existe um bloco de pedra, o carro vai ter dificuldade de passar. É a mesma coisa aqui, galera. Nesse caso, o que acontece é que esse colesterol está entre os fosfolipídios e atrapalha nessa fluidez, né? Essa membrana fica menos fluida. Tranquilo? Mais colesterol, menos fluido. Agora tem uma exceção. Tem uma exceção. E aí que cai na sua prova. E quem não assiste o vídeo, erra. Qual é a exceção? Esfingomielina. A esfingomielina, que é um tipo de esfingolipídio, o colesterol não vai fazer diferença nenhuma. Se nós temos uma membrana plasmática onde o lipídio que está ali presente é esfingomielina, o colesterol não vai mudar nada. Não muda nada na fluidez de membrana. Fica a mesma coisa. Tranquilo? E aqui a gente vê, ó, nessa outra imagem, a gente vê um tipo de fosfolipídio e no outro nós vemos a presença da esfingomielina. No primeiro a gente vê que aumentou a espessura, portanto diminuiu o que é a fluidez de membrana, a presença desse colesterol. Já nesse outro, nós vemos que a presença do colesterol entre a esfingomielina não mudou em nada. Não mudou a espessura, portanto, não influenciou em nada nesse tipo de fluidez, né? No fluir dos movimentos desse tipo de lipídio. Tranquilo? Então guarda isso, que pode ser uma pegadinha. Então, galera, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve aí no canal, lembrando que isso aqui é um curso e aqui vai aparecer o curso agora para você em algum lugar nessa tela. Se inscreve aí, tá convidado e até o próximo vídeo. Valeu!